Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nós vamos fazer uma leitura de 4 versículos. Nós vamos ler do versículo de número 14 ao versículo de número 18. Efésios 5, do versículo 14 ao 18. Aleluia. Algum irmão poderia trazer um copo d'água para mim? Ou um copo com água, né? Que o material é plástico. Então, amém? Glória a Deus. Podemos? Amém? Geralmente a gente fala amém quando... Amém? Glória a Deus. Diz assim o versículo 14: Por isso desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou como quem tem falta de entendimento, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Algumas traduções vão dizer em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Coloque a mão sobre o seu coração, fala assim comigo: Espírito Santo, fala comigo, quebranta o meu coração e deixa ele ensinável a sua palavra. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar com os irmãos rapidamente sobre enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Primeiro, nós precisamos pintar um pano de fundo para que nós possamos compreender o que era a cidade de Éfeso, que foi direcionada à carta de Paulo aos Efésios. Então, para nós compreendermos o conteúdo aqui, nós precisamos saber o que era a cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma importante cidade para a época. Ela era a terceira maior cidade do Império de Roma, nesse período que Paulo escreve a carta. Ela só perdia para Alexandria e para Roma. E era uma cidade tão importante que ela era a capital do Império Romano na Ásia Menor. Ela era muito movimentada e possuía um porto diante de um rio navegável, o que aumentava consideravelmente, Deus abençoe, o fluxo de pessoas naquela cidade. Acredita-se que a população de Éfeso variava em um pouco mais de 250 mil habitantes. Então, irmão, imagina mais ou menos o tamanho da cidade para ajuntar um pouco mais de 250 mil pessoas num tempo em que não há energia elétrica, não há saneamento básico, não há esgoto encanado. Era uma maravilha, era glorioso morar em Éfeso. E a cidade de Éfeso, além de tudo isso, ela era uma cidade extremamente idólatra, com práticas de ocultismo e de magia negra. Então era uma cidade terrível, o ambiente espiritual era terrível. Quem discerne sabe que há pontos da cidade, por exemplo, a nossa cidade, Mogi das Cruzes, que nós vamos a um certo peso espiritual naquele lugar, dependendo do movimento de adoração e a quem aquele movimento de adoração é direcionado.
Os senhores vão em bairros aí, onde certas religiões são mais fortes, o irmão vai sentir um certo peso, porque o reino espiritual funciona assim. E, além de toda essa prática, em Éfeso havia erguido um templo à deusa pagã grega Ártemis. O seu equivalente romano é Diana. E esse templo era tão grandioso e tão extraordinário em beleza, em arquitetura, que ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. De tão grandioso que foi o templo construído naquela cidade, hoje esse templo está em ruínas, foi destruído por algumas invasões bárbaras. E o apóstolo Paulo, ele vai viajar para a cidade de Éfeso por 2 vezes, e o irmão vai encontrar o registro dessas 2 viagens em Atos capítulo 18, versículo 19. E na segunda viagem de Paulo a Éfeso, que por coincidência é a sua 3ª viagem missionária, o apóstolo Paulo passa cerca de 3 anos naquela igreja, pregando, ensinando, doutrinando, evangelizando, trabalhando entre os mais simples e também nos lugares onde discursavam os filósofos. E esse registro, meu irmão, está em Atos 19, do versículo 1 até o capítulo 20, versículo 31. E o processo de conversão foi tão extraordinário na cidade de Éfeso, que a Bíblia diz em Atos 19, versículo 18 e 19, que as pessoas faziam fila na praça central da cidade para confessar os seus pecados e queimar as suas esculturas e suas imagens de ídolos, como também os seus livros de magia. Paulo, com o evangelho, causa um alvoroço tão grande naquela cidade de Éfeso, que a Bíblia diz que os artesãos da cidade que lucravam com a venda de imagens de ídolos, escorraçam Paulo da cidade, expulsam ele na base da pancada, porque eles pensam assim: poxa, ele está pregando um evangelho que é tão poderoso, que está fazendo o bruxo se converter e queimar o livro de magia dele, que está fazendo o pagão se converter e queimar a imagem que ele adora. Então nós vamos sofrer, nós vamos perder lucro, nós vamos perder comércio. Então é melhor mandar esse camarada embora, porque ele está causando prejuízo. Porque assim, meu irmão, aonde o evangelho de Cristo chega, ele causa prejuízo ao inferno. Quem lucrava com a desgraça dos outros acaba recebendo prejuízo, porque aonde o evangelho chega, chega também a libertação. Aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E o apóstolo Paulo se retira da cidade e observa o crescimento do evangelho, um crescimento extraordinário naquela cidade. E ele começa a se preocupar de maneira saudável. Por quê? Porque qual é o problema daquilo que cresce demais? O problema daquilo que cresce demais é crescer sem estrutura. E tem muita obra aí que é grandiosa, que é espetacular, mas se soprar um vento cai. Por quê? Porque não tem estrutura. E aí o apóstolo Paulo olha para essa questão e diz: eu preciso estruturar a igreja de Éfeso. E ele vai estruturar a igreja de Éfeso através da palavra. Porque não há maneira da igreja se estruturar se não for pela palavra. Se você veio aqui e você está firmado em pastor, você vai cair. Se você veio aqui e está firmado na coreografia, você vai cair. Se você veio ao culto e está firmado nos louvores bonitos, porque mexem com a minha emoção, porque me fazem chorar, porque eu estou dançando, estou jogando a mão para o alto, porque me empolga, porque me faz gritar, porque me faz pular, quando o vento soprar você vai cair, porque o que vai te estruturar
estruturar não é louvor, não é dança, não é conversa, não é amizade, não é companhia. O que vai te estruturar é a palavra. E crente que é estruturado pela palavra, sopra o vento, agita o mar, levanta a onda, vem tempestade, porque vem mesmo. E a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, vem ainda dobrado, porque o inferno se enfurece contra a nossa vida. Mas você não vai cair, porque estará firmado na palavra. Se firma na palavra, caminha na palavra, anda na palavra, porque ninguém vai te derrubar, ninguém vai chegar com conversinha e dizer isso e aquilo e você vai cair, porque você estará firmado na palavra. E aí o desejo do Paulo escrever a epístola aos Efésios se dá no capítulo 1, versículo 15 a 17, quando ele fala que o desejo dele é que a igreja crescesse na fé, no amor, na sabedoria e nas revelações. E aí nós compreendemos que não só a estrutura se dá pela palavra, mas o crescimento. E o crescimento se dá na medida que eu me proponho a conhecer a palavra. E é por isso que tem tanta gente por aí, aqui não tem disso, mas por aí, vivendo um evangelho medíocre, raso, superficial, pequeno. Por quê? Porque não conhece palavra, porque não lê Bíblia, porque quando chega a hora da mensagem, sai e vai conversar, porque quando chega a hora de abrir a Bíblia, em vez de você estar conferindo o que o pregador está falando, está mexendo no WhatsApp, está mexendo no Instagram. Mas se você decidir começar a mergulhar na palavra, você vai crescer, ninguém mais vai te enganar, e mais do que isso, você vai crescer na revelação de quem Deus é. O mecanismo de crescimento espiritual está baseado em 3 pilares: palavra, oração e jejum. Se o irmão não decidir se estabelecer por esse tripé, o irmão não vai crescer, o irmão não vai progredir, o irmão não vai avançar. E por que a palavra primeiro? Porque não há oração com mais autoridade do que uma oração baseada na palavra. Por quê? Porque Deus diz através do profeta Jeremias: eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Quando você chega na presença de Deus e diz: Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero mergulhar na tua presença, porque a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Eu quero conhecer o Senhor e receber revelações específicas da tua palavra, de quem o Senhor é, da tua presença, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Não há oração com mais autoridade do que uma oração firmada, alicerçada na palavra. E às vezes, meus irmãos, é por isso que Deus não responde algumas das nossas orações, que a gente nem sabe o que está falando. Deus olha e fala assim: se eu responder essa oração, ele está lascado. Se eu atender este pedido, se eu atender este desejo, ele acabou. Ele se entrega, ele se perde. Mas quando nós fazemos uma oração baseada na palavra, nós crescemos na fé, nós crescemos no amor, nós crescemos na sabedoria e nós crescemos na revelação. E diferente das outras epístolas que Paulo escreve, Éfeso não recebe uma carta nascida da necessidade de corrigir uma heresia, como foi o caso da epístola aos Coríntios, que estava havendo muitas heresias, muitas competições no meio da igreja, ou como foi o caso da epístola aos Gálatas, onde o apóstolo Paulo vai dizer: me surpreende o quão rápido vocês deixaram a verdadeira fé. Então, Éfeso não vai nascer desse objetivo de combater heresias. A epístola aos Efésios surge da necessidade de revelar mais de Deus a uma igreja que estava sedenta pela palavra.
E o apóstolo Paulo, ele vai estruturar a epístola aos Efésios em 3 temas maiores. A Bíblia dos irmãos vai estar com epígrafes mais detalhadas. Epígrafe é aquele título em negrito em cima de um capítulo, em cima de um versículo. Isso é epígrafe. Mas basicamente Efésios se resume em 3 assuntos. O primeiro assunto está estabelecido do capítulo 1 ao 3, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o que Deus fez por nós. O irmão que quer batizar, o irmão que quer descer as águas, se ler o capítulo de número 1 da epístola aos Efésios, vai ter o acesso a todo o plano de redenção. Tudo que Deus Pai fez por nós, tudo que Deus Pai fez através do Filho por nós, e tudo que Deus Pai está fazendo em nós através do Espírito Santo. No capítulo 2, ele vai falar algo extraordinário, que Deus nos amou, estando nós ainda perdidos em nossas paixões, em nossas concupiscências, estando nós ainda escravos dos nossos desejos. A epístola aos Efésios é algo extraordinário. Se o irmão tiver tempo, são 6 capítulos. Se o irmão não lê 6 capítulos em 15 minutos, o irmão precisa nascer de novo. O segundo tema vai do capítulo 4 ao versículo 5. Onde ele vai falar sobre o que nós devemos fazer a partir do momento em que nós aceitamos a fé. E ele vai encerrar o raciocínio da epístola aos Efésios no capítulo 6, quando ele vai falar sobre a nossa batalha, onde no versículo 10, nós não vamos entrar em muito detalhe, porque senão é o objetivo da reflexão hoje, onde ele vai falar: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos da armadura de Deus, para resistir às astutas ciladas do diabo. E aí ele vai trazendo séries de detalhes sobre a nossa batalha espiritual diária. Porque é isso que é a vida cristã. A vida cristã é campo de batalha. A vida cristã é guerra. Mas o nosso foco está dos capítulos 4 e 5, em especial do capítulo 5, versículo 14 ao 18, onde ele vai estabelecer essa ideia de como nós devemos viver. E o irmão, ao fazer uma leitura cuidadosa do capítulo 4 e 5, vai perceber que o apóstolo Paulo começa a fazer um contraste. Ele começa a pesar na balança como era a vida velha e como precisa ser a vida nova a partir do momento em que eu aceitei a Cristo. Então ele vai fazer esse contraste e colocar na balança. E o apóstolo Paulo vai tratar a vida velha como uma roupa, como uma capa, uma roupagem que eu estou vivendo. O irmão vai ver isso no capítulo 4, versículo 22, onde ele vai falar que nós precisamos nos despojar do velho homem. Despojar é abrir mão, é despir-se da capa do velho homem. E aí ele vai dizer: e nós devemos nos renovar no espírito, a mente, nos revestindo do novo homem. E aí ele começa a estabelecer o contraste, e ele vai trazer uma lista de pecados dos gentios. Ele vai falar sobre fornicação, ele vai falar sobre mentira, ele vai falar sobre ira, ele vai falar sobre desejos sexuais desenfreados, ele vai falar sobre roubo, ele vai falar sobre escarnecer, ele vai falar sobre impurezas no âmbito geral. E o irmão vai ver isso no versículo 31 do capítulo 4 e do versículo 3 ao 6 do capítulo 5. E aí ele equilibra a balança. Como? Falando que o novo homem precisa ser imitador de Deus, como filho amado, e andar em amor, como Cristo também amou. Você vê como é mais simples se revestir do novo homem do que manter a roupagem do velho? Porque o irmão vai perceber que ele dá várias características: amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. Ele vai falar sobre
torpeza, tolice, zombaria. Vai falar sobre fornicação, impureza, avareza. Ele vai trazer uma lista de mais de 15 itens. Mas quem vai se revestir da nova roupagem? Imite a Deus. E quem vai se revestir do novo homem? Ande em amor. Porque a partir do momento em que eu decido ter Deus como padrão, e decido me posicionar em amor como Cristo amou, o Espírito Santo vai me transformando. A voz do Espírito Santo vai gritando, vai falando de forma calma e suave. Gritando é uma expressão de linguagem apenas, mas vai falando: isso não fala isso, não anda por aqui, isso me desagrada, não ande dessa maneira, não faça desse jeito. Então ele estabelece o padrão, e por mais que ele cite itens atrás de itens para falar do velho homem, para equilibrar e fazer da nova roupagem algo maior, ele fala: é só imitar Deus, é só andar em amor, é só desejar andar em uma postura de santidade. E aí o apóstolo Paulo vai desenrolando, meu irmão, vai desenrolando, até que parece que no capítulo 14, ele quer estabelecer um ponto final no raciocínio dele, e ele vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa palavra despertar, ela vem de uma palavra grega que significa erguer, acordar, levantar. E metaforicamente, desperta aqui significa levantar da preguiça, levantar da letargia. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: está na hora de acordar para a vida, está na hora de se levantar, está na hora de buscar uma mudança espiritual, está na hora de mudar de vida, está na hora de entender que o tempo está passando e nós precisamos tomar uma posição na vida. Aleluia! Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Chega da velha vida, chega de estar envolvido em fornicação, chega de estar envolvido em mentira, chega de estar envolvido em vaidades desnecessárias. Desperta, desperta, desperta. Se você puder, mesmo no distanciamento, olha para o teu irmão e diga: está na hora de acordar para a vida. No versículo 16, ele segue o seu raciocínio. Ele vai dizer: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O versículo 15 ele diz anteriormente: portanto vede prudentemente como andais, não como nestes, faltos de entendidos, como desentendidos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E aí a palavra grega aqui para remindo significa literalmente comprar, resgatar, mas figurativamente a palavra remir aqui quer dizer resgatar da perda. O que o apóstolo está dizendo, ele está numa crescente de raciocínio, dizendo: é tempo de despertar. Por quê? Porque você não tem tanto tempo quanto pensa ter. Porque você está agindo como se a vida não fosse nada, mas o relógio está passando, os dias estão rodando, os meses, os anos estão vindo, você está envelhecendo. Está na hora de resgatar o seu tempo da perda e deixar de viver uma vida inútil, de deixar de viver uma vida infrutífera. Aleluia! Resgate o seu tempo da perda. Por quê? Porque os dias são maus. Você está sendo roubado, você está sendo assaltado dia após dia por desatenção. Mas Deus lhe trouxe aqui para liberar uma palavra que chegou o tempo de despertar. E a partir do despertamento espiritual, Deus vai te levar a viver coisas extraordinárias.
Chega de perder tempo, chega de ver os dias passarem, chega de viver uma vida desocupada, chega de gastar tempo somente com si mesmo, porque é tempo de despertar, é tempo de despertamento espiritual. E aí, o apóstolo Paulo, meu irmão, numa leitura cuidadosa, começa a ser mais agressivo ainda. E ele vai dizer no versículo 17: por isso, não sejais insensatos, mas procurai entender qual seja a vontade do Senhor. Deixa eu ver como eu coloco isso daqui. O apóstolo Paulo está dizendo, literalmente, larga de ser louco. Você está vivendo igual um maluco. Isso aqui é ser insensato. Por quê? Porque você está vivendo como se Deus não tivesse um plano para você. Porque você está vivendo como se você não fosse prestar conta da sua vida. Você está vivendo como se um dia você não fosse comparecer diante de um tribunal. Como se um dia Deus não fosse te cobrar: olha, eu te distribuí dons, eu te entreguei talentos, eu te dei ferramentas, eu te entreguei capacitação, mas você recuou, você se escondeu, viveu como louco, viveu como maluco, gastou tempo, desperdiçou sua vida. E o apóstolo Paulo está dizendo isso: larga de ser louco, larga de ser maluco e procura buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mais do que buscar a vontade de Deus, procure compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aqui vai uma dica para o irmão que não encontrou a vontade de Deus. Às vezes o irmão só não encontrou a vontade de Deus, não entendeu a vontade de Deus, porque não se acha aquilo que não se estava procurando. Como é que você vai procurar se não acha? A Bíblia diz: buscai e acharei, pedi dá-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, busca e encontra, e bate-se-lhe-á aberto. Está faltando busca, está faltando pedir, está faltando bater, está faltando descer em oração. E a gente desperdiçando tempo, como se nós não fôssemos dar conta do nosso tempo. Um amigo meu uma vez pregou e eu sentado ouvindo ele disse o seguinte: naquele grande dia, as redes sociais servirão de testemunha para dizer que oração, leitura e jejum não foram por falta de tempo. Precisamos remir o tempo, precisamos procurar entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a palavra compreender, a palavra entender, a palavra entender em algumas versões, vem de uma palavra grega que aqui é usada como figura de linguagem por apóstolo Paulo e de forma figurada. Como um exemplo, significa compreender e entender, mas a palavra aqui literalmente é enviar ou convocar como um soldado para a batalha. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo de maneira profunda aqui? Entender a vontade de Deus é mais do que assimilar uma ideia. Entender a vontade de Deus é mais do que absorver um conceito. Entender a vontade de Deus é se posicionar diante da proposta dele. Deus não quer que você entenda que foi chamado para evangelizar. Deus não quer que você entenda que foi chamado para pregar. Deus não quer que você entenda que foi chamado para louvar. Deus quer que você se posicione e faça. Porque você é soldado.
Porque você está num campo de batalha. E mais do que isso, entender a vontade de Deus é compreender que Deus nos chamou para a guerra. Deus não te chamou para frequentar culto. Deus te chamou para resgatar almas do inferno. É para isso que Ele nos chamou. E nós precisamos perceber que compreender a vontade de Deus é decidir entrar de cabeça no campo de batalha. Mas se eu puder lhes falar uma vontade geral de Deus para a igreja essa noite, porque existem vontades particulares que são individuais. A vontade que Deus tem para a minha vida às vezes não é a mesma que Deus tem para a vida do Vinícius. A vontade que Deus tem para a vida do pastor Lucas às vezes não é a mesma vontade que Deus tem para a vida do pastor Fábio Trajani. Mas existem vontades de Deus que são gerais para a igreja. E qual é uma vontade de Deus geral para a igreja? O versículo 18. A vontade de Deus é: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a vontade de Deus, que Ele quer estabelecer sobre nós, do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, do diácono ao pastor, do ministro de louvor ao ministro da dança, do jovem ao ancião. Deus quer que toda a igreja seja cheia da plenitude, da presença do Espírito Santo de Deus. E aí ele vai novamente estabelecer um contraste. Por quê? Porque havia uma prática de culto em Éfeso, uma prática pagã, onde eles acreditavam que quanto mais bêbados eles estivessem, mais sensíveis aos espíritos e aos deuses eles estariam. Aí o apóstolo Paulo vem para cortar esse mal pela raiz e dizer: não é o vinho, não é a embriaguez, não é a facilidade, não é a felicidade fácil, é o Espírito Santo. E aí ele vai dizer que o vinho e a embriaguez causam ou estão baseados em contenda. E essa palavra contenda vem do grego assotia, que significa falta de controle. O que me chama a atenção é que este complemento que o apóstolo Paulo lança, dizendo que o vinho a contenda ou a dissolução, é um dos principais sintomas da embriaguez. Qual sintoma? É a má coordenação motora. É a incapacidade de andar em linha reta. Então, se nós formos trazer isso para o nosso tempo, nós precisamos entender que a instrução do apóstolo Paulo é afastar-se de tudo aquilo que nos impede de caminhar em linha reta. Porque esse é o sintoma que a embriaguez causa. Você não consegue andar em linha reta, você cambaleia. O Jackson imita melhor o bêbado. Você não consegue andar em linha reta. E é exatamente tudo que te faz andar cambaleando que te impede de se aproximar do Espírito Santo. E Ele nos convida hoje a fazer uma análise para nos afastar de tudo aquilo que nos impede de caminhar em linha reta em direção ao céu. Por quê? Porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho de amputação. É melhor entrar sem uma mão na vida
do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. É melhor entrar sem um olho na vida do que entrar com o corpo inteiro no inferno. É melhor viver uma vida sem rede social do que ser lançado no inferno. É melhor viver uma vida afastado de más companhias do que ser lançado no inferno. Então a instrução é: para de andar perto de tudo aquilo que te faz cambalear. E comece a se firmar na presença do Espírito Santo. Comece a caminhar em linha reta diante da carreira que te foi proposta. Porque o Espírito Santo não te chamou para ficar andando cambaleando. Ele te chamou para andar em linha reta a caminho do alvo que é Cristo. Não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Outra coisa extraordinária da palavra de Deus, e eu preciso que aqui você preste atenção, porque se o irmão não acompanhar meu raciocínio, o irmão pode se perder. A palavra enchei-vos vem de uma palavra grega, cujo qual não existe tradução do nosso tempo verbal na língua portuguesa. Não tem. Se nós fôssemos classificar enchei-vos do Espírito aqui, seria o imperativo passivo presente, que corresponde ao nosso gerúndio. Alguém sabe o que é gerúndio? Não é língua estranha não, irmão. É o tempo verbal que classifica ações contínuas. Ações que dão prosseguimento. Geralmente, esses verbos terminam com 3 letras. N-D-O. Falando, pensando, agindo, comendo, sentando, levantando, andando, caminhando. São verbos no gerúndio. Porque eles demonstram ação contínua. Então, o que é encher-vos do Espírito aqui? Se nós formos traduzir literalmente. Se nós formos colocar enchei-vos do Espírito de maneira clara para nós entendermos aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, é preciso ser enchido repetidas vezes. Eu explico mais uma vez, de maneira mais detalhada, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, a porção que o Espírito Santo tem para você hoje é para hoje. Amanhã pode mergulhar que tem mais, depois de amanhã pode mergulhar que tem mais, porque Deus te chamou para viver novidade de vida. Deus te chamou para crescer de graça em graça, glória em glória, vitória em vitória, até você atingir a estatura de varão perfeito. Comece a andar, comece a clamar e comece a entender isso. O Espírito Santo não quer te encher somente num congresso, somente numa conferência. A porção do Espírito Santo não é só para o sábado. O Espírito Santo te enche no sábado, te enche no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, porque a porção de hoje é para hoje, de amanhã é para amanhã. E comece a viver novidade de vida, porque é o que o Espírito de Deus tem para você. Se encha, viva uma renovação espiritual constante na presença de Deus. Ele tem mais para você, Ele tem porções maiores para você. O rio de Deus flui, a intensidade aumenta, o nível cresce. Ele está dizendo, ei, se você decidiu se revestir da nova roupagem, esquece o nível que você viveu ontem e vem para o novo de Deus hoje. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Não se conforme, não estacione, não descanse, não se dê por satisfeito, porque a água da fonte de água viva continua jorrando. Aleluia. Deus tem mais. Deus tem mais. E eu quero encerrar lhe dando 2 motivos para ser cheio do Espírito Santo. 2 motivos, se o irmão quiser anotar, se o irmão quiser riscar. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro motivo para ser cheio do Espírito Santo.
O primeiro motivo está em Lucas capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual que é o primeiro motivo pelo qual eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Para vencer o pecado. O irmão vai perceber que Jesus foi cheio do Espírito Santo, foi para o deserto e foi tentado e venceu a tentação, venceu a proposta do diabo. O diabo ofereceu poder, o diabo ofereceu comida, o diabo ofereceu governo, o diabo ofereceu riqueza, mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. E aí ele pegou aquele poder do Espírito Santo que estava sobre ele, uniu a palavra e venceu a tentação do diabo. Meu irmão, eu quero te dizer que você não pode dizer que não consegue vencer o pecado. Diga que você não tem buscado a presença do Espírito Santo, porque a partir do momento que você começar a se encher do Espírito Santo, o pecado vem, a tentação rodeia, o diabo chega, mas a voz do Espírito Santo brada no coração, oferecendo a porta de escape. Você vencerá o pecado, você vencerá a tentação, você será santificado pelo Espírito Santo. Então busque ser cheio, porque a sua mente será mais santa, as suas mãos serão mais santas, os seus olhos serão mais santos quando você decidir ser cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Segundo, para nós encerrarmos, é preciso ser cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito Santo, em algumas versões vão dizer, mas Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. O que isso tem a ver com ser cheio do Espírito Santo? Aleluia. O irmão precisa entender o contexto do texto. E a Bíblia vai dizer que Jesus está indo habitar na Galileia. Jesus está indo habitar? Jesus está indo habitar? E mais especificamente em Cafarnaum. E a Bíblia diz que ele estabelece casa ali. Ele habita ali. Qual que é o problema de habitar ali? O problema de habitar ali é que a Bíblia diz que ali era a região da sombra da morte. O que é a região da sombra da morte? Minha sombra está para onde? Está para trás. Ih, rapaz, eu não vou conseguir, minha sombra vem me seguindo. Meu irmão, a sombra da morte queria dizer que nossa, eu não vou conseguir exemplificar. A morte estava em pé diante da Galileia. E ela fazia sombra por toda aquela região. O que a Bíblia quer dizer quando ela fala que ali era a região da sombra da morte, é que a morte estava de pé diante da cidade. E o que isso tem a ver com ser cheio do Espírito Santo? É que a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi morar lá. Então, para que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Você precisa ser cheio do Espírito Santo para vencer todos os desafios da sua vida. E aí não importa se você vai andar no vale da sombra da morte, se você vai ir para o lugar onde a morte está de pé diante de você, não importa se o mar estiver fechado diante de você, o rio estiver à sua frente, a muralha estiver te impedindo de avançar, se inimigos se levantarem, se alguém falar mal de você, se te perseguirem, se tentarem te bloquear, não importa o desafio que aparecer, nada detém um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Aí o pastor te chama para pregar, você não congela, porque o crente cheio do Espírito Santo, mesmo com medo, prossegue. Eu vou pregar, eu vou fazer, eu vou avançar, porque o Espírito Santo de Deus está comigo. Não há desafio que eu não possa vencer, não há inimigo que eu não possa bater, não há nada que eu não possa transpor. E ainda que a minha força não alcance, eu, cheio do Espírito Santo, vou clamar ao meu Deus. Ele abre o mar, ele para o rio, derruba a muralha, derruba o gigante, multiplica pão e peixe, cura o enfermo, abre porta, faz coisas extraordinárias, porque nada detém um crente cheio do Espírito Santo.
Isso é tão real, isso é tão latente, isso é tão extraordinário, que Pedro, de covarde fujão, quando recebeu a virtude do Espírito Santo, na sua primeira mensagem ganhou 3.000 almas. E sabe como a tradição diz que Pedro morreu? A Bíblia diz que ele foi convencido pelos crentes da igreja de Roma a fugir. E quando ele está fugindo, a Bíblia diz que a história, perdão, não há relato bíblico. Meus irmãos, não vão se confundir, você aí de casa, não se confunda, por gentileza. Então, o relato histórico diz que quando Pedro está saindo para fugir de Roma para não morrer, ele tem uma visão de Cristo voltando para a cidade de Roma, carregando uma cruz, em direção à cidade. E o relato diz que Pedro olha aquilo, isso é a tradição, e pergunta: Senhor, o que você está fazendo voltando para a cidade de Roma? Eles estão querendo nos matar ali. E aí Jesus olha para Pedro e diz na visão: eu estou voltando para morrer mais uma vez por aquele povo. Pedro se envergonha e volta. E quando ele volta, ele é condenado. Mas ele, cheio do Espírito Santo, com ousadia e poder, diz: eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. Me crucifiquem de cabeça para baixo. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. É não ser parado porque uma adversidade surgiu, porque uma dúvida surgiu no caminho, porque alguém gritou mais alto. Seja cheio do Espírito Santo. Põe a mão sobre o coração. Diga: Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, não me deixe nessa mesmice. Espírito Santo, me enche. Diga comigo: Espírito Santo, limpa a casa. Espírito Santo, limpa o meu coração. Espírito Santo, arranca tudo aquilo que te desagrada. Espírito Santo, grite, fale: Espírito Santo, tira de mim tudo que me impede de ser cheio. Espírito Santo, eu quero ir mais fundo. Diga: Espírito Santo, eu quero mais. Espírito Santo, flua em mim. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, fica de pé, por gentileza. Eles vão cantar, mas eu não quero que você cante. Eu quero que você busque a presença do Espírito Santo. Enquanto eles cantam alto, você pode se jogar no chão, você pode chorar, deixa a lágrima correr, borra a maquiagem, deixa o nariz escorrer. Eu não sei o que você vai fazer, mas não pare de clamar enquanto você não for cheio da presença do Espírito Santo.